O capítulo de Gênesis 24 detalha todo o livro de Gênesis. Pois observamos que Deus age não apenas em grandes casos, mas nos detalhes comuns e diários da vida. Ao lermos o texto, vemos como Deus orienta os caminhos, responde orações e cumpre suas promessas de forma prática e extraordinária. O capítulo começa com Abraão fazendo um pedido ao seu servo mais velho, para que encontre uma esposa a seu filho Isaque, pois ele já estava em idade muito avançada. A história registra acima de tudo a fé, a bondade e o direcionamento de Deus para com seu povo. Deus abençoou Abraão em tudo. O jurar a Deus era muito importante para Abraão, porque ele não queria que seu filho tomasse uma mulher dentre as filhas dos cananeus, não por preconceito, mas por uma questão religiosa, devido ao povo cananeu que cultuava outros deuses. Por isso ele pede a seu servo que jure. A expressão "o Deus do céu" falada por Abraão demonstra sua enorme fé, como também de seu servo, testificando sua aliança a Deus, por sua geração que herdará a terra prometida. Deus enviou o seu anjo para falar com o servo, a fim de que ele cumprisse a missão que lhe foi dada com sucesso. O anjo é a presença de Deus. O servo toma 10 animais de camelo, porque nesta época ter camelo significava um sinal de riqueza. Então, o servo parte com tudo que há de bom do seu senhor para Harã, que ficava a leste no alto do Eufrates, cidade de Nacor, que era irmão de Abraão. Todos os dias pela manhã e ao entardecer as mulheres iam até a fonte pegar água. O servo, ao chegar na cidade, levou os animais a esta fonte e ali se ajoelhou e disse: "Deus de meu senhor Abraão", e foi por sua fé que ele fez a oração deste modo, chamando Deus pela aliança feita a Abraão, sendo um ato de lealdade, que significa a bondade e os atributos de Deus. O servo, então, pediu a Deus um sinal, falando que aquela que desse de beber aos animais era a escolhida por Deus, para ser a esposa do filho de Abraão. Eis que, estando o servo próximo à fonte, apareceu uma mulher, que lhe diz: "Tirarei água para seus animais." Este foi o sinal. Esta moça se chamava Rebeca e o servo lhe presenteou com um anel e 2 braceletes de ouro. Ela, sem entender nada, se pergunta por que estava recebendo prendas tão valiosas, coisas que normalmente não eram oferecidas a estranhos. O servo lhe perguntou de quem ela era filha, pois naquela época as moças solteiras eram conhecidas pelo pai e as casadas pelos maridos. Rebeca era filha de Batuel, que era filho de Milca, e Nacor, que era irmão de Abraão. Rebeca, após ganhar as prendas, diz ao servo que tem bastante espaço para o abrigar em sua casa. O servo reconheceu a generosa graça de Deus ao lhe enviar o sinal e se prostrou para o adorar e falou: "Bendito seja Deus", e ele fez uma oração verdadeiramente a Deus, declarando que Deus o guiou no caminho da casa do irmão de Abraão. Labão, que era irmão de Rebeca, ofereceu boa acolhida ao servo. E quando lhe ofereceram a comida, ele disse que não comeria, até que tenha dito suas palavras. Porque Deus o tinha dirigido de forma divina e ele queria adiar o momento de comer para contar a história extraordinária à família de Rebeca. O criado, muito emocionado, relatou todo o ocorrido, não esquecendo de nenhum detalhe. Responderam Labão e Batuel que tudo o que ocorreu procedeu de Deus, mostrando que eles também adoravam a Deus. Tanto o pai como o irmão reconheceram a obra de Deus, dizendo ao servo que Rebeca está na sua presença. Antes de qualquer atitude, o servo se ajoelhou para agradecer a Deus. Conforme a tradição, o servo utilizou as posses do seu senhor Abraão para presentear a família de Rebeca, fora o presente que ele já havia dado a ela. Até este momento nada foi a respeito dos desejos de Rebeca, mas sua palavra guireia demonstrou sua vontade. Sua família então deixou-a partir, com sua ama e o servo de Abraão e 6 homens. Eles a abençoam, dando a bênção formal para seu matrimônio, que representava uma oração para que Deus abençoe sua vida e a nova família que ela construirá. Na citação "sejas tu milhares de milhares", foram palavras que reforçam a promessa de Deus a Abraão e Sara. Pois um dos filhos de Rebeca haverá de ter dominação dos seus inimigos. Assim o servo tomou Rebeca e partiu. Isaque voltava do poço Larroi, que era em Neguebe, onde ele habitava, e ao erguer os olhos vê os animais chegando. Rebeca, que também ergueu os olhos, vê Isaque no pavilhão e pergunta ao servo quem é ele. E o servo responde que é seu senhor.
Então, Rebeca tomou o véu e se cobriu, porque naquela época era apropriado uma jovem solteira usar o véu quando na presença de um homem. O servo relatou a Isaque tudo o que havia acontecido. Depois das falas do servo, Isaque levou Rebeca à tenda de sua mãe. Isto era uma forma de respeito para quando se queria apresentar alguém para toda a comunidade. Rebeca foi mulher de Isaque e ele amou-a muito. A tristeza de Isaque pela morte de sua mãe foi substituída pela felicidade de seu casamento que foi feito com uma união de amor. Deus é providencial, realizando todos os seus planos e prodígios para que tudo aconteça conforme sua vontade e tudo que seja verdadeiramente bom para nós. Devemos fazer tudo com amor, pois quando tudo passa e acaba, a única coisa que fica e resta é o amor, e isso significa a essência da vida e a essência de Deus. Vemos que Deus é fiel em todas as coisas. Abraão continuou sendo muito abençoado e como tinha um servo leal e temente a Deus, o incumbiu a procurar uma esposa para seu filho Isaque. O servo a encontrou na própria parentela distante de Abraão. Abraão queria casar seu filho Isaque com uma mulher que tivesse a mesma fé em Deus que sua família. Abraão sabia que os cananeus não acreditavam em Deus e tinham seus próprios ídolos. Assim queria para seu filho uma mulher que proferisse da mesma fé. Em Coríntios 2, Paulo nos adverte do jugo desigual na união e suas possíveis consequências, como na vida de Salomão quando se uniu a mulheres que não obedeciam a Deus. Rebeca se mostra como uma moça diferenciada, que não só deu água ao servo, como também aos animais. Sabe-se que o camelo quando está com sequidão pode beber até 100 litros de água por vez. Então, além da hospitalidade ao servo, Rebeca também dispunha de qualidades que foram notadas por todos, como amabilidade, paciência e sensibilidade, que o fizeram supor que ela trataria bem ao seu filho de seu patrão. E nós? Como mulheres nesses tempos, será que estamos dispostas a fazer além daquilo que nos é solicitado? Em nossa casa, na nossa família e no contexto geral da sociedade. Essa atitude de Rebeca sem dúvida a tornou uma mulher valorosa. Vemos que devemos confiar na orientação de Deus. Por isso precisamos e temos que orar por instrução. Pois Deus não está afastado das circunstâncias. Ele ouve e responde quando oramos e pedimos uma direção. Também vemos que caráter importa. Principalmente nos dias de hoje, quando tudo gira em torno do visual e status. Mas, Deus aprecia o coração. A fé, o valor e a temeridade no sentido de amor, mostram a confiança nos planos de Deus. Muitas vezes, seguir Deus exige passos de convicção, certeza e crença. E nós devemos estar dispostos a obedecer, mesmo sem ver o cenário inteiro. Pois a vontade de Deus é a que deve prevalecer. A humildade, obediência e a sensatez são situações que nos levam a reconhecer a mão de Deus. Porque quando não nos precipitamos e não forçamos circunstâncias, mas oramos, observamos Deus na orientação de tudo. Em um mundo agitado e ansioso por respostas rápidas, essas atitudes nos inspiram. Podemos observar também no capítulo que o casamento é algo muito sério para Deus. Pois a constituição familiar é sagrada para Ele. Então, devemos confiar nos planos de Deus, que são sempre melhores e maiores para nós. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras.